Você já ouviu falar de um homem que desafiou reis, enfrentou falsos profetas e viu fogo descer do céu? Um homem que caminhou com Deus em tempos de escuridão e se tornou um símbolo de fé e coragem? No vídeo de hoje, que é a parte 2, vamos relembrar os momentos mais marcantes da vida do profeta Elias, um dos personagens mais poderosos e inspiradores da Bíblia. Após Elias ter matado os 400 profetas de Baal, o rei Acabe foi e contou para sua rainha, para Jezabel, o que Elias havia feito com os 400 profetas dela. Jezabel então manda um mensageiro falar para Elias que nem que fosse a última coisa que ela fizesse na vida dela, mas que ela acharia Elias e mataria ele, assim como ele havia feito com os 400 profetas. Elias então é tomado por um grande medo, um grande desespero naquele momento e foge para o deserto. É descrito que ele passou no mínimo um dia caminhando pelo deserto até que encontrou uma pequena árvore, descansou embaixo dela e naquele momento, tomado por desespero, tomado por medo e acredito que uma profunda tristeza, esse é um momento até que algumas pessoas dizem que Elias passou por depressão, Mas enfim, embaixo daquela pequena árvore, Elias clama a Deus pedindo para que Deus tirasse a vida dele. Após isso, ele acabou adormecendo, acredito que muito cansado e triste, acabou dormindo embaixo daquela árvore. Foi então que é descrito na Bíblia que um anjo do Senhor tocou em Elias e acordou ele, e disse para ele se levantar e comer. E ali Elias viu ao lado dele pães cozidos e uma jarra com água. Elias então comeu e após isso voltou a dormir. Veio novamente um anjo do Senhor, tocou Elias e ele acordou, e disse para Elias: levanta-te e come novamente, pois a sua caminhada será muito longa. Elias caminhou então 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, o monte de Deus. Dentro daquela caverna, viu a palavra do Senhor Elias perguntando a ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias então responde a Deus dizendo que todos os outros profetas do Senhor haviam morrido à espada, que estavam mortos, que só tinha restado ele, que ele tinha sido zeloso com o trabalho do Senhor, mas que só havia ele. Ele ficou reclamando, Acredito que em um tom bastante triste, tentando se justificar. Deus então fala para Elias se retirar de dentro da caverna e se colocar na entrada da caverna e perante Deus. Elias então vê de dentro da caverna ainda passar um forte vento que abalava até as montanhas, enfim, um vento muito forte, mas Deus não estava naquele vento. Elias vê também um terremoto muito grande que estremecia todas as montanhas e fazia tudo ficar tremendo, mas é dito também que Deus não estava nesse terremoto. Após isso, Elias viu uma grande chama, uma grande quantidade de fogo surgindo, mas Deus também não estava nesse fogo, não estava nessas chamas. Interessante que eu notei nessa parte é que apareceram quase os 4 elementos, certo? Eu não sei descrever o fato se Deus queria fazer uma demonstração de poder, ou talvez fosse isso, talvez Deus quisesse dizer: olha, o vento é meu, as terras são minhas, o fogo é meu, eu domino sobre tudo. Não sei se essa é a ideia do vídeo. Se você souber, deixa seu comentário aí para mim saber o que você pensa sobre essa demonstração desses 3 elementos. Passados esses três momentos, esses 3 elementos foram apresentados, vento forte, terremoto e fogo, Elias então ouviu uma voz suave e tranquila, sussurrando em seu ouvido. E então Elias pegou sua capa, cobriu seu rosto e foi até a frente da caverna e se colocou diante de Deus. Para resumir, ali Deus fala para Elias que ele não era o único fiel que tinha restado em Israel, que haviam outras pessoas que estavam ali. Disse para ele algumas instruções, como por exemplo, aonde ele encontraria Eliseu, que era para ele encontrar o jovem Eliseu, e formar ele o seu próximo sucessor. Deus passou então outras instruções para Elias, que ele seguiu, e assim recuperou toda a sua saúde mental, todo o seu vigor, toda a sua força, e assim prosseguiu fazendo o que Deus havia ordenado a ele. Elias recebeu a instrução de Deus de onde encontraria Eliseu, e assim foi ao encontro do jovem. Elias encontrou Eliseu cuidando de alguns bois, de alguns gados. Quando faltava apenas 2 que Eliseu estava recolhendo,
Elias passou por trás dele, retirou a capa de seus ombros e jogou sobre as costas de Eliseu. Naquele momento, Eliseu entendeu o que havia acontecido, que Elias havia feito dele o seu sucessor. Eliseu então pediu a Elias para que deixasse que ele fosse até os seus pais se despedir dele, dar um beijo no rosto, dar um abraço e se despedir dos seus pais, porque ele já entendia, provavelmente já conhecia bem como era o propósito, como era a vida de um profeta. Talvez ele pensasse que com certeza não iria voltar a ver seus pais tão cedo. Elias então permitiu, disse para Eliseu que não havia problema. Eliseu foi, se despediu de seus pais, voltou para onde Elias estava, matou aqueles 2 últimos animais que faltavam, fez comida para ele, para Elias, e também distribuiu alguns povos para algumas pessoas. E após isso, começou a seguir Elias e servir Elias. O último momento desse vídeo, e sim, gente, infelizmente está acabando. Sei que vocês queriam ouvir muitos momentos de Elias, e existem vários outros, na verdade. Você inclusive pode deixar aqui nos comentários quais outros momentos você acha que está faltando nesse vídeo. Mas enfim, chegando no último momento, é aquele momento que na verdade é muito famoso e muito conhecido por todos, que é quando Elias é chamado por Deus e é levado por Deus em uma carruagem de fogo que sobe aos céus, fazendo então com que Elias não conhecesse a morte, mas fosse levado aos céus, quase que abduzido ali em uma carruagem de fogo e levado por Deus. Imaginando, não me interpretem mal, mas fico imaginando como se fosse nos tempos atuais. Já pensou as pessoas que estão de longe vendo uma carruagem de fogo levando Elias, levantando um homem aos céus, eu acredito, e levando um homem para longe? Eu acho que isso aí seria caracterizado como ET ou extraterrestre, uma abdução alienígena, seria meio que isso, mas enfim. O momento em que Elias está prestes a ser levado aos céus está chegando. Ele começa então a passar por algumas cidades e começa por Gilgal. Depois Gilgal vai até Betel e a cena descreve que ele chega em Betel e diz para Eliseu: Eliseu, fica aqui porque eu estou próximo a ser levado para o céu, estou próximo a ser tomado de ti, então fica por aqui. Mas Eliseu disse que não iria abandoná-lo. Elias então vai passando para outras cidades, como por exemplo vai em Jericó, e novamente ele diz: Eliseu, fica por aqui porque eu estou próximo a ser levado para os céus, então fica por aqui, etc. Mas Eliseu novamente diz que não iria abandonar Elias em hipótese alguma. Um detalhe interessante é que conforme Elias vai passando por essas cidades, por esses lugares, os discípulos, digamos assim, os moços, os servos dos profetas daquela cidade vão sempre meio que zoando ou bagunçando com Eliseu, dizendo: não, Eliseu, você sabe que o teu Senhor está prestes a ser levado aos céus, está prestes a ser tirado de ti. E Eliseu sempre responde: eu sei disso, fica caladinho aí, beleza, que eu sei disso, tá bom? Então eles seguem juntos até o Jordão e alguns homens daquele local ali acabam acompanhando, ficando de longe. 50 homens ficam de longe observando enquanto Elias e Eliseu vão até o Jordão. Elias então chega até o Jordão, pega seu manto e toca nas águas do rio, e o rio então se abre e se divide no meio, e Elias e Eliseu passam andando pelo meio do rio. Elias então se dirige para Eliseu e pergunta para ele: estou prestes a ser levado ao céu, estou prestes a ser tomado de ti, o que você quer que eu faça por você? Perguntando para ele se ele tinha um último pedido, um último desejo, uma última bênção porque ele queria. A partir daí, a Bíblia descreve que iam eles andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, após se recuperar desse momento que com certeza foi muito impactante, ele se levantou, pegou o manto que Elias havia deixado cair, se direcionou até a borda do rio e perguntou: onde está o Senhor, Deus de Elias? A subida de Elias ao céu simboliza a esperança de que existe algo além desta vida. Em um tempo de crises e perdas, essa cena aponta para a fé em um propósito eterno, onde justiça e vida plena existem além do que os olhos podem ver. A história do profeta Elias nos mostra que mesmo em tempos difíceis, Deus continua agindo através daqueles que têm fé e coragem. Que os momentos marcantes da vida desse grande homem sirvam de inspiração para enfrentarmos nossos próprios desafios
com confiança, obediência e perseverança em Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre personagens e lições da Bíblia. Meu nome é João Lucas, esse é o canal Salmão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.